Nós terminamos o capítulo 13 e vamos iniciar o 14 hoje. Mas eu vou fazer uma leitura do 13, do 17 em diante, para nós pegarmos já desde a partida do povo de Israel. Vamos começar agora a caminhar com o povo de Israel, né? Então, versículo 17 do capítulo 13, recapitulando. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José. Nós vimos isso na aula passada, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem o juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então meus ossos daqui. Está lá em Gênesis capítulo 50, versículos 24 e 25. E agora a promessa está sendo cumprida. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa nuvem, uma coluna de nuvem, né? Protegendo do sol e guiando o caminho, para guiá-los no caminho. E de noite, uma coluna de fogo, para esquentá-los e também guiar o caminho, para iluminá-los, né? E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia e nem a coluna de fogo na noite. Capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de frente a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei que o povo havia fugido. Então o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pierote, de fronte a Baal-Zefon. Pequeno comentário, então, desses versículos do 1 ao 9 que nós lemos aqui. Então, nós vimos aqui que Deus guia intencionalmente Israel diante do Mar Vermelho, que aos olhos do povo era um beco sem saída. O propósito divino foi atrair o Faraó para uma armadilha estratégica, vamos ver aqui, endurecendo o seu coração para que o Egito os perseguisse. Deus tinha tudo sob controle, em um grande milagre que revelaria a soberania do Senhor. O trecho ensina a nós cristãos que muitas vezes os becos sem saída na nossa vida podem ser posicionamentos estratégicos de Deus para manifestar o seu poder, desde que tenhamos fé. Embora a situação parecesse um desastre iminente para o povo de Israel, fazia parte do plano de Deus, né? Para que recebesse Deus a glória sobre as nações. Nós vimos isso, esses exemplos, inclusive até então, né? Em alguns personagens. Nós vimos Moisés sendo colocado no buraco, sendo vendido, sendo acusado falsamente, preso. Então, tudo acontecendo com a permissão de Deus, o plano de Deus, e Deus glorificou o José, né, que salvou o seu povo da fome lá, foram para o Egito, o povo de Jacó e seus filhos. Então, agora a mesma coisa está acontecendo. Deus, ele tem o controle de tudo. Então, vamos
continuar a leitura no versículo 10 em diante. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Então, comecem a observar aqui a murmuração. Primeira murmuração pós-libertação. Vão ter mais. E nós vamos ver que as murmurações Deus vai perdoando, mas quando fizer aliança, virão castigos. A gente vai observar isso nas leituras. Então Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do Faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás do povo de Israel. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, ou seja, trevas para os egípcios e luz para os israelitas, né? De modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Era um número grande, muito de homens, mulheres e crianças. Levou toda a noite para atravessar, né? Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles, até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: imagine essa cena, né? Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Eles já tiveram a experiência das 10 pragas, e mais essa maravilha agora da travessia do mar, a separação do mar. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas, mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança,
como também em Moisés, seu servo. Então, nós vimos aqui a primeira murmuração, agora no final, colocando a confiança no Senhor. Comentários sobre esse versículo, então, que nós lemos aqui do versículo 10 ao 31. Então, nós vimos, né, nesse trecho que é narrado um dos maiores milagres bíblicos, né? A abertura do Mar Vermelho. Encurralados entre o mar e o exército egípcio, os israelitas entraram em pânico e reclamaram com Moisés. Moisés os acalmou, dizendo para não temerem e verem o livramento de Deus. Deus ordenou que marchassem, abriu as águas para a travessia em terra seca. Em seguida, afogou os egípcios que os perseguiram. Propósito espiritual, o objetivo deste milagre não foi apenas salvar os israelitas, mas também demonstrar a soberania de Deus a Israel e à humanidade. O texto conclui relatando que, após testemunhar o poder divino e a destruição dos seus inimigos na praia, o povo temeu a Deus e passou a confiar nele, e em seu servo Moisés. Muito embora nós vamos ver na caminhada do deserto, muitas murmurações acontecerão. Capítulo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Primeiro cântico que aparece agora aqui na Bíblia, né? Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. O Lançou Duílio ao está com, mar. o Desculpe, tem Duílio uma. tá com a mão. Depois da leitura, a gente vai para os comentários, tá bom? Tá bom. Então, vamos novamente à leitura. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, é a minha canção. Ele é a minha salvação. Olha o grau do cântico, né? Adoração ao Senhor. Exemplo de cântico que nós temos aqui para adorar o Senhor, né? Enaltecendo a Deus, né? Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro e o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas o encobriram, como pedra descer ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviastes o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, e eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão, eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como um chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que o resgataste, né? Que o resgataste com a tua força. Tu o levas à tua santa habitação. Olha, exemplo para nós. Deus está nos levando, né, nessa caminhada, nesse deserto da vida, a nossa santa habitação celestial. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia, que são descendência de Cã, os chefes de Edom, que é descendência de Esaú, ficam aterrorizados. E os poderosos de Moabe é o filho de Ló com a sua filha mais velha, né, são tomados de tremor, descendência. E o povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles pelo poder do teu braço. Ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe. O povo que tu compraste, tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos e os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca.
Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. Então, essa foi a canção, o Cântico de Moisés, cantado aqui no capítulo 15, do versículo 1 até o 21. Vamos fazer mais uma leitura do final do 15 para nós pararmos hoje. Depois de atravessar o mar, depois desse cântico, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Então, esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Segundo a murmuração. Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas, descansaram, né? Então, comentário final desse capítulo 15. Então, aqui nós temos registrado que Deus deu ao povo de Israel leis e ordenanças que não foram explícitas, né? Quais eram essas leis e ordenanças? Como foram explícitas, né? Vamos ver adiante, as leis e ordenanças que veremos, né, nos desenrolar da leitura, dada a Moisés no Monte Sinai. Nós vamos ver isso, os 10 mandamentos e mais leis. Mas sabemos que desde a origem do homem, Deus exigiu e exige até hoje de seu povo que escute a sua voz e obedeça, fazendo caminhos retos no Senhor. Então, desde Adão e Eva, quando colocou lá no paraíso e disse o que poderia comer e o que não poderia fazer. Então, a nossa vida com Deus é baseada em obediência. Depois que nos batizamos, nós assumimos o compromisso com Deus, e aqui o irmão Luiz tem nos trazido aqui os mandamentos contidos no Novo Testamento, temos várias ordenanças, mandamentos para nós obedecermos na nova aliança. Então, Deus quer isso de nós, a obediência, mostrar fidelidade a Ele. Então, segundo o que está registrado aqui nessa passagem, a obediência resultará aos israelitas não sofrerem as doenças que Deus trouxe aos egípcios. Veremos, então, no desenrolar da leitura, que Deus sustenta o seu povo no deserto, dando água, maná, codornizes, e não deixando suas roupas e calçados se desgastarem, apesar de muita murmuração. Veremos isso. Essa foi a leitura de hoje, irmãos. A saída, a partida dos israelitas, a perseguição dos egípcios, o susto ao chegar ao Mar Vermelho, Deus tudo no plano de Deus, Deus abrindo o mar. E tem uma passagem que eu até coloquei no grupo de link Estudos Diários, que, só para relembrar aqui, Paulo fala sobre essa travessia, né? Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2. Porque não quero, Paulo escrevendo aos Coríntios, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Acabamos de ver aqui. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Então, o apóstolo Paulo aqui usa a travessia do Mar Vermelho, que acabamos de ver, e a nuvem no deserto como um símbolo do batismo. Símbolo. Ele explica que, assim como o batismo cristão, nós cristãos hoje, marca uma identificação nossa com Jesus e uma ruptura nossa com o pecado, os israelitas aqui foram identificados com Moisés, seu líder, e uma ruptura com a escravidão do Egito. Então, saíram da escravidão e agora estão rumo à liberdade, seguindo a Moisés. Vamos aprender mais, né, da vontade do Senhor. Então, essa é a leitura de hoje, irmãos. Então, vou pedir aqui para o nosso irmão
Fernando fazer uma oração de agradecimento pela leitura, pela palavra do Senhor, que nos dá a oportunidade de conhecer a sua vontade para fazer como desde a origem, simplesmente obedecer na integralidade. Tá bom? Fernando, está contigo aí. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia de hoje que o Senhor nos proporcionou. Te agradecemos também por esse estudo, Senhor Santo. Obrigado por isso, que nós possamos colocar tudo que ouvimos aqui em prática, que nós possamos usar a tua palavra como guia para todos os dias de nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos como irmãos, através da internet, por por esse canal que foi criado, e que possamos continuar nesses estudos todos os dias das nossas vidas, colocando isso em prática também, né? E que nós não nos afastemos de Ti, ó Pai Santo. Obrigado por tudo, obrigado pela vida do Giovanni, pelo estudo que ele trouxe hoje, bem explicado, que o Senhor também coloque isso em nossos corações e que nós possamos levar para nossas vidas. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem explicado, Giovanni. Inclusive, eu estava pensando aqui, durante